Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do quadro Eu Digo Sim. Quadro esse que é desenvolvido pelo Departamento de Jovens Unidos em Cristo aqui da nossa congregação de Uber. Nosso pastor local é o pastor Leomi e o nosso pastor presidente é o pastor José Suimá. E como os irmãos sabem, nesse quadro Eu Digo Sim, nós trazemos aos irmãos um projeto de Deus, que é a pré-aula da nossa escola bíblica dominical. E essa aula é uma aula muito especial, porque é a conclusão da lição bíblica para o departamento de jovens. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Então nós estamos levando isso aos irmãos, aos queridos irmãos, esse contexto bíblico, e hoje nós estamos muito felizes por estarmos concluindo mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical. E como os irmãos sabem, né, o projeto de Deus não dá para fazer sozinho. A gente precisa de companheiros, de amigos, de irmãos, de homens e mulheres de Deus que estão na mesma visão que a gente. E eu quero apresentar para vocês um povo que está na mesma visão que eu, que estou aqui apresentando para vocês esse episódio, né, do nosso podcast, do nosso quadro Eu Digo Sim. Quero apresentar aos queridos e amados irmãos o nosso professor do Departamento de Jovens, diácono irmão Josimar. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, meu irmão. E aí, tudo bem? Paz, não muito. Tô com uma dor de cabeça. Sério? Terrível, mas tem a ver com a lição. Tem a ver com o tema da lição. Estamos aqui, né? Não vamos entender aqui. Mas a parte da dor de cabeça é sério. Mas é sempre um prazer. Maravilha. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo. É isso. Então, tudo é graças a Deus. Para a glória de Deus, né? Também está conosco o nosso querido irmão jovem Adriano. Paz do Senhor, Adriano. Paz do Senhor, meu líder. E aí, tudo bem? Bem, graças a Deus. Na bênção? E mais um privilégio, né? Mais um, né? Mais um privilégio e eu estou escutando resultados por aí. Mas o que está acontecendo. Tá alcançando muitas vidas esse episódio do quadro Eu Digo Sim, né? Tá acontecendo algo de Deus aí, irmão Josimar. Algo forte, poderoso. Ô, Paola, paz do Senhor, minha filha. Paz do Senhor, presbítero Juciones. Tudo bem? Graças a Deus, Na tudo bênção? bem. Privilégio. Tá animada, Paola? Sim. Vai ser bênção, né? Vai ser bênção no nome de Jesus. Meus irmãos, como eu já disse aos irmãos, a aula de hoje é a aula de número 13. A lição bíblica de número 13, nós estamos concluindo um trimestre, nós já tivemos 12 lições aqui, levando para os irmãos esse conteúdo bíblico com muita dedicação à obra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 13, que traz o título A Consumação da Salvação. É um conteúdo simplesmente impactante, como eu sempre digo, né? Deus vai falar com você através dessa aula dos jovens, para os jovens. É um jeito jovem, né, de levar a mensagem. É um momento de conversa, de diálogo bíblico, com conteúdo bíblico. E o mais interessante de tudo, o mais importante de tudo, que nós fazemos tudo isso aqui na direção do Espírito Santo. Nós não estamos aqui fazendo isso aqui com segundas intenções. Nós estamos fazendo uma obra de Deus. E existe a ação do Espírito Santo nos orientando para levar a você uma palavra de Deus que vai tocar o seu coração, a sua vida e a sua família. Vamos iniciar então a conclusão da nossa lição, né, do nosso trimestre, né, a conclusão do nosso trimestre. É bom falar isso, que o irmão vai pensar, vai começar a escola bíblica pela conclusão? Não, é a conclusão do nosso trimestre, que é a lição de número 13. Vamos lá então para o texto principal da nossa lição de hoje. O texto principal é professor, inclusive é um professor do departamento de jovens, diácono irmão Josimar, né? Quer participar de uma aula impactante? Vem pra cá que o irmão Josimar vai te dar uma aula que você vai ficar assim, como é que é, Paola? Esbabacado. Vocês são os melhores. Vamos lá, nosso texto principal. Então nos diz assim o texto principal. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Meu Deus. Só por aqui já dá pra ver, né? Se você ouviu o texto principal, não entendeu muito, você tem que ficar na aula para você entender. Você vai entender tudo. Nosso resumo da lição, jovem Adriano. Resumo da lição está dizendo: há certeza, não dúvida,
A certeza da glorificação final nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, Meu Deus. mesmo em um mundo de desordem. Aleluia. Glória a Deus por isso. Paola, fala pra gente quais são os objetivos dessa lição, minha filha. Os objetivos dessa lição são mostrar as diferenças entre o homem terreno e o espiritual, explicar que Deus consumará sua obra ao estabelecer novo céu e nova terra, saber que viver com Deus no centro de tudo é caminhar na contramão de um mundo antropocêntrico. Meu Deus. Vem com a gente, porque certamente tem algo de Deus para as nossas vidas nesta aula de hoje. Queridos, para iniciarmos a nossa lição, nós vamos falar sobre o contexto de que a salvação não se limita somente, professor, à justificação, não se limita somente na regeneração e na santificação. Acontecerá o processo da glorificação também. Eu estou ansioso por esse momento. Me too. A igreja tem que viver ansiosa pelo momento da glorificação, em que o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? É um processo de Deus. Então, o crente, ele passa pelo processo da regeneração, da santificação, da justificação, mas também vai passar pelo o episódio da glorificação. Então, nós vamos ver que isto é um privilégio, um privilégio de Deus, um privilégio que o jovem possa dizer quando for pregar a palavra para outros jovens, né, Adrian? Olha, eu vou passar por esse processo. Esse corpo que é falho, que tem tendências humanas, né? Que tem tendências frágeis, será revestido da incorruptibilidade. Eu serei glorificado para a glória do Senhor Jesus, o nosso Pai. Então nós vamos falar sobre isso, sobre o corpo ser contemplado e transformado pelo processo do arrebatamento da igreja, da glorificação. Esse conteúdo é poderoso, professor. Eu estou ansioso para a gente adentrar assim no conteúdo da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre o terreno ao celestial. Do terreno ao celestial. O nosso querido professor da nossa classe de jovens, diácono irmão Josimar, vai falar para a gente sobre esse contexto. Amém. Só com a graça de Deus. Né? Graça de Deus, é isso. Aqui nós vemos aqui o primeiro ponto, né? Do terreno ao celestial. A corrupção dará lugar à incorrupção. Eu mencionei aqui no início, né? A minha dor de cabeça tinha a ver com essa lição. É bem isso. Tem completamente a ver, porque tudo que a gente sofre hoje, né? As nossas dores físicas, dores emocionais, todo o tipo de dores são consequências, né? São consequências de uma escolha que o homem fez, o primeiro homem fez no passado. Então todas essas dores que a gente vive hoje, passa por elas, são consequências disso. Então a minha dor de cabeça nesse exato momento tem a ver. Tem a ver com esse contexto do homem caído, né? Do homem caído. Porque não era suposto, né? A gente viver assim. Não era suposto a gente sofrer essas dores. E aí é interessante, o presbítero Luciano, o homem foi criado por Deus, né? Ele foi criado lá no Jardim do Éden. O privilégio que teve Adão, né? Exatamente. Porque desceu ali a Trindade para formar o Adão. Façamos, né? Façamos. Os três desceram, amassou o barro, meu Deus, desenhou o braço, perna, criou nariz, boca, tudo, meu irmão. Do jeito que tudo você perfeitamente. Tá aí, ó, foi Deus fazendo perfeitamente. E aí, no final, vai lá e assopra ele o fôlego de vida. Meu Deus. E o fôlego de vida veio da onde, hein? Meu Deus. Veio de dentro do próprio Pai, do próprio Deus que criou. Mistério. Meu irmão, esse negócio que você respira aí não é qualquer coisa, não. Exatamente. É Deus que te deu esse espírito, esse fôlego de vida aí. Foi Deus que te deu. E é interessante que eu tinha um professor de matemática, ele dizia assim que a máquina mais perfeita do mundo é o ser humano. Ser humano. Porque tudo funciona muito perfeito. Né? Hoje a gente tem os carros, né, super tecnológicos. Justione, Adri, que tem os melhores. Mas assim, tudo que acontece no carro, um pneu murcha já
cai a notificação no teu telefone, ou mostra ali no painel. O Exatamente. freio tá ruim, já indica, o óleo tá na hora de trocar, já indica no painel, e o ser humano não é diferente, não. Exatamente. Porque eu comecei falando da minha dor de cabeça aqui, isso é indicação de que alguma coisa não tá certa. Não tá normal. Tem Exato. uma coisa normal aí. Exatamente. Quando vem a febre, que você se sente febre, ela tá combatendo um vírus que tá tentando fazer o mal pra você. Meu Deus. Isso eu tô dizendo aqui, né? Isso é no sentido físico, né? Isso, no físico. Porque tem a questão espiritual também, que cai lá uma notificação lá também. E essa notificação, se chegou a notificação, porque não tá bom. Quando não tá tudo normal na vida espiritual, Paula, cai uma notificação dizendo, ó, precisa consertar isso aqui. E essa notificação, ela é... A sua taxa de oração caiu, a sua taxa de vigilância tá baixa, vamos subir essa taxa aí. Tem todo esse mistério. Quando você olha no sininho lá e tá vermelho, exatamente. fica esperto. Exatamente. Mas, então, é muito lindo isso da parte de Deus, né? A gente vê essa questão do homem que foi feito, e aí não era para ser assim. Aí vem a questão, né? Porque Deus é eterno. Né? E nós, seres humanos, nós somos o que, afinal? A Paula, o Adriano, o Luciano, fala aí pra gente um pouquinho disso. O homem é o que, afinal? Porque Deus é eterno. Exatamente. Não tem fim, começo nem fim. E o homem, como é que fica? Né? O homem, depois que ele caiu, né, no jardim ali, o que aconteceu com ele? Ele transformou, né, nós transformamos em pessoas imortais. Né? Nós somos agora seres imortais. Por quê? Porque nós não, praticamente aqui no mundo espiritual, a gente não morre. Morre a matéria, o físico. Só que nosso espírito, nossa alma continua viva. Então nós somos seres imortais, né? Nós não somos seres que vamos morrer. E aí a gente quebra aquela visão daquelas pessoas que dizem, não, morreu, acabou. Não existe. Né? Você pode fazer o que quiser, que depois da sua morte, já era. E não é assim. Não é assim. Aí eles fazem um questionamento assim. Quem já foi lá, então, para poder voltar e falar como é que é depois da eternidade? É a pergunta que fazem, né? Quem já foi lá? Você já foi lá? Só que a gente tem um contexto bíblico poderoso que vai dar a resposta tranquilamente. O próprio Jesus, né? Isso. O próprio Jesus é que nos garante essa certeza. Que ele é antes da morte, depois da morte. Em qualquer ponto que você for, Jesus está lá. O salmista diz assim que o teu conhecimento é tão maravilhoso, né, que me deixa esbabacado. O teu conhecimento me deixa... o contexto bíblico vai dizer que o salmista diz que o teu conhecimento é tão maravilhoso que eu fico assim surpreendido, porque aonde eu for, o Senhor está. Então, a fé, ela não é baseada com perspectivas humanas. Porque senão não é fé. A fé é a prova das coisas que não se veem e certeza das coisas que se esperam. Então, nós entendemos que após a morte tem algo. Tem o céu ou o inferno lhe aguardando. E tem uma coisa, é incondicional. Tem coisa na vida que é condicional. Mas isso aqui é incondicional. Você crendo ou não crendo, é assim que é. Você aceitando ou não, é assim que é. A Bíblia é desse jeito e vai ser desse jeito, porque a palavra diz. A gente tá falando aqui, não é de qualquer um, tá falando do Criador de todas as coisas. Imagina você. Imagina o planeta Terra, imagina a atmosfera, imagina as galáxias. Na visão assim ampla. Imagine tudo isso. Agora, tenta reduzir a sua visão para a coisa mais macro que possa existir. Tenta imaginar para aquele inseto mais pequeno que você tem no seu jardim. Desde a coisa maior que existe até um inseto que é insignificante para você, tem o dedo de Deus. Então nós estamos falando sobre ele, sobre Deus. É sobre ele que a gente está falando. Então esse é o contexto. Deus é que nos garante essa certeza de que a salvação será consumada através da glorificação em nossas vidas. E é muito interessante o que o senhor falou, esse contexto do jardim de Deus fazendo o homem. Que embora que Deus fez o que é gigante aos nossos olhares, porque o ser humano não consegue atingir e acompanhar a dimensão, a magnitude das galáxias, né? O homem não consegue atingir isso. E quem sabe não consegue atingir, não consegue também atingir a profundeza do oceano. Embora que o homem não tenha acesso a nada disso, Deus, pela sua infinita misericórdia, demonstra o seu amor através de fazer o homem. Criar o homem. Deus se preocupou em fazer alguém. E a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden, para que o homem pudesse estar lá.
Deus preparou tudo. Tudo pronto. É Do começo forte. ao fim. É forte. Deixou os frutos para ele se alimentar. E tudo. Exatamente. Então, essa lição é bem interessante, porque é a última lição, né? Pela graça de Deus, que Deus nos concedeu, do começo ao fim, foi como começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Exatamente. Foi esse o trajeto Foi que a gente bem isso, seguiu. né? É, Foi bem isso. Que agora nós estamos falando sobre essa transformação final. Seria a recompensa de uma vida de fidelidade em Cristo Jesus. A gente falou, né, na lição passada sobre a perseverança, né? Perseverança, foi mesmo. Por isso que a gente deve perseverar em Deus, justamente para chegar aqui, nesse corpo glorificado. Porque aqueles que não experimentarem a morte, eles vão experimentar essa transformação. Eu queria ficar aqui para ser arrebatado. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. Vai ser lindo. Eu creio nisso. Eu creio que você é arrebatado. Eu acho que somos a última geração. Você crê Sim. também, Adri? Você também, irmão Paulo? Creio. Eu creio que eu vou Eu ser creio. arrebatado. Eu vou ver Jesus nas nuvens. Vai Yeah. ser aquele negócio. se Deus lindo. conceder graça para que eu viva e veja o arrebatamento e Inclu- subindo, né, claro. Inclusive, professor, é bom a gente falar sobre isso. Se esse conteúdo, se esse contexto do arrebatamento da igreja faz parte do seu dia a dia. Eita. Eu quero fazer essa pergunta pra você. Caneta na mão. Você empresta a minha aqui? A sua? Tá aqui. Com todo prazer. Caneta na mão. Escreva a frase aí. Ó, presta atenção nisso. O quanto você se importa com o céu é o quanto você se dedica preocupando nele. Então vamos lá. Como você tem preocupado? Como você tem preocupado com o céu? Como você tem preocupado com o céu? Será que isso está fazendo diferença na sua vida ou não? A eternidade faz diferença na sua vida ou não? Você tem preocupações diárias, cotidianas com relação à sua vida na eternidade com Deus? Que Deus toque o seu coração através dessa palavra. Se preocupe acerca da eternidade. É verdade ou não é, irmão Adrian? É necessário. É necessário ter essa preocupação. Vamos lá que tem conteúdo de Deus aí, né, professor? Tem que ter essa preocupação, né? Porque se não tiver, você não vai estar lá, não. É isso aí. Meu Deus, mas aí aqui mais adiante, o segundo subtópico vai dizer assim, a alma vivente e o espírito vivificante. Aí diz assim, agora entre Adão e Cristo, o primeiro, como alma vivente, foi aquele que recebeu a vida diretamente de Deus. Adão foi esse privilegiado, né? Ele recebeu essa alma vivente diretamente de Deus. E o segundo, nosso Senhor, é o Espírito vivificante, ou seja, aquele que vem, concede a vida, anima, transforma, renova o ser humano pecador. Assim como herdamos a natureza adâmica, inclinada ao pecado, também herdaremos para sempre a natureza remida que procede de Cristo. Meu Deus. Assim como Adão herdou essas coisas de Deus, nós também herdamos essa natureza de Cristo. Então, não tem desculpa, né? Não tem como você dizer não consigo, não posso. Porque a natureza de Cristo está em nós. A natureza de se render, né? Dizer que não consigo, não posso, é dizer o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Exatamente. Exato. É isso que você Exatamente. está dizendo. Exatamente. Você está desvalorizando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é um cenário muito sério. Isso é grave. É a pessoa fazer juízes de si mesmo maior do que de Deus. Exatamente. É dizer assim, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. É você dizendo assim, o amor de Deus não foi suficiente, muito menos o filho dele. É isso que tu tá falando. Exatamente. Porque você tem... Gente, você tem todas as ferramentas que você precisa. Deus já deu tudo pra você. Tudo que você precisa. A única questão que a gente precisa fazer, Paulo, sabe o que é? Lançar a mão na ferramenta e utilizá-la. É só isso. E é essa a ação do homem. Porque te dá a ferramenta que você não pode construí-la e nem tê-la, é a ação de Deus. Agora, tomá-la e executar com ela é a sua ação. De vez em quando é mais fácil pôr na conta de Deus, né? É mais fácil. É mais fácil. Só que tem um negócio. Esse é o problema. Que um dia, meu filho, escute isso aqui, ó. Um dia você vai estar frente a frente com Deus. E Ele vai cobrar
o rondoniense fala assim, tintim por tintim. Ele vai cobrar, tá? Vai ser cobrado isso, porque essa ferramenta Deus te deu para ser utilizada. Né, professor? Nossa, o professor foi num lugar aí muito... Eu costumo pensar assim, eu não sei se eu tô certo, os senhores me corrijam. Sim. Eu costumo dizer assim que hoje, né, Jesus é o nosso advogado, né? Exatamente. Ele advoga nossas causas. Só que ele vai vir como juiz. Tem até aquele hino, né, que ruja o leão, que a terra estremeça. As pessoas gostam de ouvir um hino lindo. Sim, mas se você parar pra pensar naquela letra ali, aí sim você estremece. Sim. Porque... A questão que devemos entender, desculpa. Sim, Senhor, vai. Jesus não vai mentir no tribunal para te inocentar da sua culpa. É aí que eu quero chegar. Exatamente. Porque hoje ele é advogado. Nós confessamos para ele as nossas falhas e os nossos erros. E ele advoga por nós. Né? Só que ele vai vir como juiz. Então não tem como você dizer, não fui eu, não, meu filho, você já falou Exatamente, pra mim. exatamente. Você já se confessou, como é que você tá negando? E não tem como você também tentar se justificar dizendo que você fez isso por causa de alguém. Por causa de uma circunstância na vida. Calma aí, vamos pensar isso. Isso é uma questão de a gente pensar. Se fosse as circunstâncias que definissem a ação de Jesus na terra, como é que ele prosseguiria até a cruz do Calvário? Se as circunstâncias todas apontavam para que Cristo desistisse. Imagine que Lázaro, que Jesus ressuscitou, não estava lá para ajudá-lo. Imagine que eles obrigaram um certo sirineu a ajudar Jesus a levar a cruz. Ele se sentiu incomodado. Ele se sentiu incomodado a ajudar Jesus a levar a cruz. E o cenário ali é que não era ele que estava ajudando Jesus, mas que Jesus estava ajudando ele a alcançar a salvação que ele não merecia. E é mais profundo isso, que a cruz não era de Jesus, a cruz era de Sirineu. Mas mesmo assim, que as circunstâncias em volta dissessem para Jesus desistir, eu sempre digo, Jesus não desceu da cruz. Jesus permaneceu lá. Então esse é o mistério. Você não tem motivo para desistir, meu filho. Quanto mais te perseguirem, perseguição não é para te parar, perseguição é para te levar para perto da bênção. Entende esse mistério? Se José olhasse para perseguição, para parar, ele tinha parado dentro da cisterna. Não, vou ficar por aqui mesmo, não precisa me tirar daqui que eu vou morrer aqui. Não. José, me tira daqui porque eu quero fazer a obra. Venderam para o Ismaelita, vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, humilhado novamente. Não vou desistir, permaneço firme. Vou para a prisão, na prisão, firme. Então, as circunstâncias da vida, se alguém te apredejou, se você está parado porque alguém te apredejou, alguém te machucou, meu filho, aprenda com tudo isso a como trabalhar isso no seu interior e levar isso como uma ação de Deus para te aperfeiçoar. Mas não desistir. Pastor Ladstone, nosso pastor coordenador geral da Almaden, ele diz assim, se for para desistir, desista de desistir. É o segredo, desista de desistir. Professor, que negócio de Deus, hein? Pois é, só Deus mesmo. Como diz os barricados. Aleluia, vamos lá. Veja bem, aí vamos ver o ponto 3 aqui, né? O homem terreno e o homem celestial. Tudo isso que o senhor disse aqui. Sobre resistir, ser forte, aguentar as pancadas da vida, vai te levar para um único lugar, que aí nós vemos o último subponto aqui. Lutamos contra a natureza pecaminosa enquanto não experimentamos plenamente a redenção eterna. Meu Deus. Nós estamos lutando no nosso dia a dia. É difícil, a gente falou na lição passada. Foi. É muito difícil, não é fácil resistir. As tentações do dia a dia, todo dia provação, e todo dia você ora, a aprovação aumenta, você dobra e aumenta e vai aquela luta. E você vive assim, ansioso. Meu Deus, quando você tem a presença do Espírito Santo em sua vida, o alarme, né? A gente falou aqui no início, o tempo todo a notificação do Espírito Santo, vira para a direita, e você dá uma esbarradinha ali no meio-fio, ele já te avisa de novo, opa, você tá aí atropelando o meio-fio, volta para a linha, volta para a estrada, segue esse caminho reto. Então, assim, não deixa de ter uma cobrança, né? Só que é uma cobrança boa. Porque essa cobrança vai te levar, aqui agora eu vou ler no subponto 3, a parte final. As contradições humanas desaparecerão. Viveremos, enfim, aquilo que Deus planejou para nós desde o princípio. Meu Deus. Meu irmão, o motivo de você ter nascido, de Deus ter te criado, foi um único objetivo que Deus queria com você. Para você viver com Ele na glória. Meu Deus. É só para isso que Deus te criou. Mas como o homem caiu,
Agora você tem que viver esse processo, se aproximar de Deus, mas tudo isso que você passa na sua vida vale a pena. Vale a pena. Na verdade, comparado à recompensa que vamos ter, se você for comparar a nível de preço, vamos estabelecer assim para a gente ter uma visão melhor, acaba sendo pouco ainda o que a gente passa. Pela recompensa que vai vir. Exatamente. Vida eterna. A própria Bíblia diz, né, que não pode se comparar com as aflições do tempo presente, com a glória que em nós há de ser manifestada. Não dá pra comparar. Pessoa, o corpo transformado. Meu Deus. Você não tem mais dor, você não tem mais desejos pecaminosos. Acabou. Você vive E sabe o que eu acho mais lindo? E se você tiver com a caneta e o papel na mão, marca isso. Marque isso. O que é mais lindo do céu não é o céu. É Deus que está lá. É o local que você vai estar próximo de Deus. Eu sempre digo, quanto mais próximo de Deus, mais vontade de estar próximo de Deus você sente. Esse é o segredo. Só que você precisa estar atento. Porque o professor falou algo aqui muito importante. Que você vai receber notificações. E as notificações, elas vão te avisar que existe um perigo à frente. Falando sobre carro, tecnologia, os carros agora, meu carro, por exemplo, ele tem a tecnologia de ir sozinho. Você aciona ele, vai. Só que ele vai dentro das faixas, né? Quando a faixa acaba, ele te notifica a faixa acabou e você, então, tem que tomar a direção, porque a faixa que ele dá a visão para o carro permanecer, terminou. Eu um dia estou indo e desatento no telefone ali e o carro me notificou, mas eu estava tão desatento, sem sensibilidade, que eu não ouvi que o carro estava me avisando, acabou a faixa. E o carro permanece por alguns momentos, ele começa a tremer, vibrar e chama a tua atenção. E eu estava tão desatento que eu não percebi nada dos sinais que ele me deu. Os sinais vieram, mas eu não percebi. Eu só descobri que tinha acontecido, que eu estava fora da faixa quando o carro bateu. Meu Deus. Aí quando o carro bateu, aí eu percebi. A faixa acabou, eu não percebi os sinais que o carro me deu. Então, o que eu estou dizendo isso aqui? Eu estou contando para vocês um testemunho. É meio que um testemunho, né? Um testemunho pessoal. Me deu todas as informações que aquilo ia acontecer, mas como eu estava desatento, eu não me atentei. E isso pode estar acontecendo na sua vida. Eu peguei desse episódio da minha vida e levei um exemplo para a minha vida toda. O Espírito Santo sempre vai te avisar. Você está andando fora da faixa. Você está pegando um caminho perigoso. Esse caminho perigoso pode te tirar a tua vida, pode te trazer prejuízos, pode prejudicar você, terceiras pessoas podem ser prejudicadas. Porque em um acidente de percurso, várias pessoas são prejudicadas. Várias circunstâncias acontecem. Você tem uma hora marcada para chegar no local, mas quando acontece o acidente, porque você não ouviu a notificação do Espírito Santo, você não vai conseguir chegar no horário, você vai atrasar o processo. Era para o povo de Israel chegar na Terra Prometida assim, rapidinho. Só que demorou muito porque eles não estavam atentos às notificações de Deus. Esse é o nosso problema. Nesse tempo agora da pós-modernidade, você precisa estar atento às notificações de Deus na sua vida, senão muita coisa vai atrasar. E a culpa não é de Deus. A culpa é minha e sua. Amém. Deus está falando conosco aqui, professor. O senhor está com toda liberdade para concluir. Só para encerrar aqui, nem vou utilizar a lição, mas vale a pena ser fiel. Vale. Nós vamos ter um corpo glorificado. Vamos ter uma nova vida. Vamos ter uma morada diferente. Então essa dor que você sente, essa tristeza que você sente às vezes, essa ansiedade, essa depressão, quando você chegar, ter esse corpo glorificado, você ser arrebatado ou passar dessa vida para outra, adivinha quem vai estar lá para te receber? Meu Deus, meu Deus. O próprio Cristo Jesus. Aleluia. Vinde benditos do meu Pai. Meu Deus. É por isso que a chama fica ardente em nossos corações, porque a esperança nossa está nisso. Não é algo infundado. Aleluia. É algo fundado, é algo dado, é algo presenteado por Deus. Aleluia. Então por isso que os mártires sofreram o que sofreram. É por isso que nós que estamos aqui, cristãos, os verdadeiros cristãos mesmo, que servem a esse Deus, passa pela humilhação,
Quantas vezes a gente é humilhado, mas a gente aguenta quietinho. É porque nossos olhos estão aqui, perseverando. No dia que você escurecer suas vistas, mas quando ela clarear, quem vai estar na sua frente? Meu O Deus. próprio Jesus Cristo. vai te receber. Aleluias. Quem Aleluia. tem? Quem aí em casa? Quem de vocês aqui tem essa esperança? Aleluia demais. É a nossa esperança, Yeah. é isso, né? O dia da nossa glorificação. Glória a Deus por isso. Que lição poderosa, abençoada, está abençoando as nossas vidas. Irmãos, vocês que estão nos assistindo, nós somos abençoados de maneira sobrenatural por Deus nas nossas lições. Porque isso aqui não é algo automático que estamos fazendo aqui, simplesmente por fazer. Nós estamos envolvidos num projeto de Deus para levar aos queridos irmãos esta lição que é tão poderosa para as nossas vidas. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar o tema Uma Nova Ordem no Cosmo. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 5. E nós teremos o prazer do querido jovem irmão Adrian. Eu gosto de falar jovem, tá, irmãos? Jovem, porque é um jovem que está aqui trazendo esse conteúdo para as nossas vidas. Irmão Adrian, com toda a liberdade, trazer esse conteúdo acerca de uma nova ordem no cosmo. Então vamos falar de uma coisa boa, né? É. A eternidade. Eternidade. Vamos tratar aqui de 3 pontos, que é dentro do tópico 2. Vamos falar sobre o rio puro da água viva. Vamos Aham. falar da produção da vida verdadeira. E também Deus como centro para sempre. Meu Deus. Eu já quero começar aqui a minha participação fazendo uma pergunta para os jovens. Olha aí. O quanto vocês pensam na eternidade? Meu Deus. Eu digo que quem está anexado em Cristo, almejando a eternidade, é como uma criança que o pai notifica no seu aniversário, você vai receber presente. Quando faz uma criança, o que ele faz o ano todo? É o tempo inteiro pensando só É nisso. só nisso. As perguntas, eu falo porque eu sou pai e meus filhos fazem isso comigo. É o tempo inteiro perguntando, pai, quando é que vai ser meu aniversário mesmo? Qual que é a data? Então é isso, o segredo é esse, né? O segredo é esse. Então, se podemos traçar esses 3 tópicos, falar sobre eternidade, eu simplesmente digo, é o destino inevitável Meu da Deus. humanidade. Aleluia. Você sendo ateu, macumbeiro, muçulmano, independente da sua religião, Independente. é o fim inaceitável em que muitos podem ter consigo, que é inaceitável, Uhum. que é por Cristo, você aceitando, não aceitando, acreditando, não acreditando, crendo, não crendo, é o fim É da incondicional. humanidade. É incondicional ao ser humano. Então não tem como ignorar, apesar que a nossa humanidade hoje, esses 8,7 bilhões de pessoas, pelo menos 70% ignora sobre isso. Falamos muito pouco sobre a eternidade. E observe que os homens, eles criam tecnologia, acumulam riquezas, tem todo esse domínio do tempo que estamos hoje, só que, porém, do tempo utilizado sobre tecnologia, sobre prazeres pessoais, sobre faculdades, qualquer tipo de ensino superior, nenhum por cento desse tempo é dedicado a pensar sobre a eternidade. Só que aí alguém pode indagar dizendo assim, mas como pensarei eu sobre algo que ainda não vivi? Então, se você se acha no direito de não questionar sobre a eternidade, significa que existe um espírito que veio de lá, viveu lá, esteve com Deus, não está em você. Porque se existe um espírito que testifica sobre o que é de lá, sobre o que vem de lá, que vamos para lá, não está te fazendo pensar sobre lá, talvez é porque ele não esteja. Meu Deus. Meu Então, Deus. tem esse questionamento a se fazer. Isso é Porque, preocupante. Sim. Não, isso é coisa de UTI espiritual, isso é sério. Isso é sério. UTI espiritual. É papo de chegar no médico, Jeová, e falar assim, tá precisando aqui de uma bateria aqui, Me ajuda tira uma seringa de sangue, faz os exames, vê o que está acontecendo, tem alguma coisa equivocada. E vamos tratar aqui exatamente sobre Apocalipse capítulo 22, que eu acho que é o momento mais glorioso. Todo crente almeja, todo crente pequeno, criança, idoso, almeja. Pastor, presbítero, obreiro, missionário, evangelista. Todo aquele que tem o espírito. Né? É isso aí. O segredo é ter o espírito. Então vamos tratar aqui sobre o rio da vida, a árvore da vida e o trono de Deus.
E eu gosto muito de um escritor, não sei se aqueles que me ouvem ler muito sobre C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, se encontrarmos em nós, se encontrarmos em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, significa que não fomos feitos para este mundo. Meu Deus. Eu vou repetir. Se em nós não encontramos satisfação nesse mundo, é só quem não encontra. Aham. Porque quem encontra, significa que ele... E isso é interessante, eu queria até convidar os nossos ouvintes, irmão, nessa sua fala, faz um print dessa tela, dessa parte desse vídeo, e manda para aquela pessoa que, quem sabe, é afastar dos caminhos do Senhor, ou quem sabe ele nunca foi crente. Eu vou falar algo que acontece com você que está me ouvindo agora. Dentro da sua alma tem um vazio. Tem um vazio. Você vai para a festa, você se embriaga, você pode fazer um monte de coisas. Arruma namorado, namorada, mas nada supre esse vazio na sua alma. Yeah. Quando você deita no travesseiro e vai dormir, você sente que está faltando algo aqui dentro do coração. Você sabe do que eu estou falando. Você sente aquele vazio. E aí da ansiedade, da tristeza, da fadiga. Você começa a sentir, parece que como que o coração estivesse doendo. Esse vazio que é na sua alma, ele é do tamanho de Jesus. Yep. E é só Jesus que pode preencher. E é isso que o nosso irmão está falando. Se há algo em você que nada na terra pode preencher, é porque só o céu que pode preencher. A alegria que você precisa, que você já procurou, já bateu em várias portas e não consegue, é porque você precisa abrir o seu coração para Jesus e deixar Jesus suprir a sua necessidade. Quando Jesus entrar, você vai ver que no dinheiro não tem, nas bebedeiras não tem, nas festas não tem, nas baladas não tem, mas em Jesus tem. Porque é Ele que preenche esse vazio. É isso que o irmão Ado está dizendo. É muito porque poderoso. Toda satisfação que vem da carne, ela morre na carne. Exatamente. Mas tudo que nasce de Deus, Aleluia. perecerá para a eternidade com Deus. Porque Deus é eterno. Exato. Então, se a alegria que os jovens procurar for na carne, ela morrerá na carne. Na carne. Mas se a alegria É for... momentâneo, né? É passageiro. Mas se a alegria for guiado pelo Espírito, recebendo Jesus pela graça e um Deus eterno, Meu Deus. aonde acabará? Meu Deus. Não meu acabará, Deus. será na eternidade. Exatamente. A confirmação de que esse negócio é de Deus, né? De que de fato você está preenchido pela presença de Jesus, é que a própria Bíblia diz. Vamos citar um exemplo bíblico de Enoque. Na última hora a gente falou sobre Enoque. Andou tanto com Deus, tanto chegado com Deus. Sabe o que é? Chegado mesmo, colado com Deus. Sim. Assim. Juntinho de Deus. Ele falou, não, você não pode ficar mais na terra. Não, e é poucos anos, graças a Deus, né? É papo de 300, né? Aqui, ó. Ó Deus, venha. E é esse o processo da igreja. Enoque, para nós, é um exemplo. Viu? A gente fala muito pouco de Enoque. A gente tinha que falar mais de Enoque. Verdade. Porque Enoque é um exemplo. O que vai acontecer com a igreja de Jesus? É o mesmo processo. É tão íntimo de Deus, é um processo de tanta intimidade. Deus diz assim, eu vou tirar vocês daí. E simplesmente nós seremos arrebatados. Arrebatamento, se você for olhar, é arrancado com força, é rápido. Nós seremos raptados, arrancados da terra. Exatamente porque o Espírito está em nós e é algo da eternidade. E aí esse corpo será revestido da incorruptibilidade, recebemos um corpo glorificado e estaremos com ele. A própria Bíblia diz que nós estaremos com ele, aonde ele estiver, aí nós estaremos também. E fazendo menção a outro homem que foi arrebatado, Elias. Exatamente. E um detalhe que, quando Elias vai partir, Eliseu pede uma porção dobrada. Elias fala, pede o que quiseres. Eliseu fala, quero porção dobrada. Aí Elias fala, se você estiver comigo lá... se me vires... Isso... aonde Eliseu estava? Meu Deus do então céu. a questão é, Jesus subiu, aí o anjo no capítulo 1 fala assim, mas ele... retornará. A questão é, será que você vai estar olhando para cima? Meu Deus, meu Deus. Então é esse detalhe. Aleluia. Recebe essa palavra, hein, meu filho? Eu tô falando, vocês têm que estar com papel e caneta na mão para marcar esses projetos de Deus. Tem que estar olhando para cima, né, Adriano? Olhando para cima. Tem que estar olhando para ele. E dando continuidade a isso que falamos, vamos falar também sobre o rio da vida, que é uma fonte eterna. É uma fonte eterna. Então, no capítulo 22, verso 1, fala assim, ó, mostra-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o primeiro símbolo da eternidade é um rio que flui do trono de Deus. Então,
tudo de eterno que temos, toda a graça que temos, toda a intervenção que temos por Deus, flui de Deus. Meu Deus. A questão é, quando achamos, eu vou tocar em outro assunto, achamos que tem namoro que pode fluir fora de Deus. E achamos que tem amizade que pode fluir fora de Deus. E achamos que tem como apresentar um culto sem fluir de Deus. Meu Deus. Então tudo que temos e fazemos tem que fluir de Deus. De Deus. A fonte é Deus. Tem que fluir de Deus. E observe que no Éden teve tudo bem quando tudo estava conectado. Exatamente com Deus. A partir do momento que desconectou, Meu Deus. houve a queda. Então, tudo que fluir, jovens, de vocês precisa ser de Deus. O namoro precisa fluir de Deus. Pregações, louvores, toda a apresentação, apesar que tem o preparo em questão de aulas, Sim. tudo que se fazer, tem que se fazer. Mas a principal ênfase que tem que se dar é oração, palavra e tudo fluir na direção de Deus. Aquele culto da Almaden que tivemos glorioso. Meu Deus. Vemos o preparo da equipe, vemos todo mundo cantando de forma harmoniosa, mas tudo fica ainda melhor, muito melhor, quando está conectado com a direção do Espírito. Exatamente. Quem esteve no culto ficou esplêndido com o que aconteceu. Exatamente. Batismo com o Espírito Santo e salvação de almas. Isto é quando o culto, quando pessoas estão fluindo por Deus e pelo Espírito Santo. Exatamente. E quando vamos tratar aqui, o rio ele representa 3 coisas. Para quem está fluindo de Deus: presença contínua de Deus, plenitude na vida espiritual e a restauração. Então estamos falando que quem está fluindo pela graça e pelo trono, esse rio que vem pelo trono de Deus, tem uma vida contínua. Yeah. Segundo ponto, tem plenitude na vida. Ora, jejuma. Eu não vou nem falar de pregar. Porque às vezes vai falar assim, não fui chamado para isso. Vamos falar do básico. O básico do crente. Pré-escola. Isso, o básico. Ora, jejuma, vigia, né? Vigia. Faz a seleção de ambiente. Será que isso aqui é de Cristo? Será que não é? Então, e a outra coisa, restauração. Observem que no Éden houve a queda, Jesus veio e morreu na cruz, e ele não obrigou. Ele abriu a graça e falou assim, é uma opção sua. Voltar para casa ou ficar fora de casa. Saiba que quando você estampar lá na cufa, como diz a palavra do filho pródigo, quando você estampar lá, eu correrei. A Bíblia está dizendo que o pai correu. Exatamente. Estava de braços abertos de esperando, braços abertos esperando. E uma coisa que eu quero falar também é que às vezes presbítero Juciones e presbítero consagrado, né? E presbítero Josimar, que às vezes nós estamos fluindo de várias fontes. E chega algum momento em que Jesus, por meio dos líderes, pregações, quer apresentar a fonte verdadeira. E acharmos que o fato de estar fluindo outras coisas, não devemos mais voltar para este caminho. Então eu quero dizer para os jovens que mesmo que você esteja tendo dificuldade de ter uma vida contínua, esteja com dificuldade na sua plenitude, esteja com dificuldade de sofrer a restauração por Cristo, não desista. É um processo. Santificação não é você estar no meio do conjunto, a partir de hoje tudo vai mudar. Não, santificação é um processo contínuo. Tem um escritor que muito gosto, ele diz assim, a essência da vida eterna não está em vencer todos os dias, é estar em se render todos os dias. Então, quando falamos desse rio, eu não estou dizendo para você que você nunca vai errar. Eu estou dizendo que esse rio vai fluir tanto em você que quando você pecar, o Espírito Santo está dizendo, não gostei. Então, quando o rio flui, é se tornar sensível. E é interessante que, acerca da sensibilidade que o irmão está dizendo, quando você peca, o Espírito Santo diz assim, não gostei, você sente. E isso produz em você arrependimento. E isso é importante, né? Quando você sente. Exato. Porque quando você... Ó, a gente voltando para a lição anterior. Quando você peca e não sente, aí, tema do irmão Adri, na outra lição. Exatamente, apostasia. E quando você sente, produz em você o verdadeiro arrependimento. E quando você se arrepende, o que é arrependimento? Não tornarei mais a esse mesmo estado que eu estive.
Não é que eu estou, eu estive lá. Tem um negócio aí. Eu não voltarei ao mesmo estado que eu estive. Eu não estou no estado de pecado. Porque é uma diferença. Você está no estado pecaminoso, pecando como uma prática diária. A gente falou muito na última lição sobre estilo de vida. O seu estilo de vida não é o pecado. Aconteceu algo, como um acidente de percurso, e você então se arrepende disso e diz, estou verdadeiramente arrependido desse estado que eu estive. Eu estou em outro estado agora. O meu estado é de santificação. Eu estou no estado de purificação diário, cotidiano, igual o irmão Adam estava dizendo. Jesus até dá uns exemplos acerca da mulher que está para ser apedrejada. Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Graça, vaz e não peques mais. Isso é verdade. Isso é a verdade. Então, quando nos tratando disso aqui, sobre essa restauração e sobre essa vida de restauração para a eternidade, estamos falando que no Éden também, eu quero já entrar no ponto 2, ligando os dois pontos, houve uma ação da parte tanto de Adão quanto de Eva de escolher a árvore do fruto, mesmo que foi proibido para que eles não estivessem lá. Então, o segundo ponto vai tratar sobre uma restauração de algo. Então, estamos falando aqui de jovens, queridos que me escutam, eu não vou nem falar porque eu já consagrei aqui, meu irmão aqui umas 2 vezes já hoje, né? Eu tô consagrando aqui. Mas estamos falando aqui de jovens que ou podem estar precisando de restauração, ou podem estar durante um processo de restauração, ou podem já estar restaurados em Cristo e vivendo uma vida de santificação. Então, estamos atendendo 3 públicos. E para aqueles que estão precisando de uma restauração, o caminho é Cristo. Os que estão em caminho de restauração, o caminho é Cristo. E os que estão na restauração e na vida de santificação, o caminho é Cristo. Então, quando a Bíblia nos fala sobre Apocalipse 22:2, que no meio da sua praça e de um lado do outro rio, estava a árvore da vida. Meu Deus. Então, aqui, essa comparação, existe uma profunda conexão com Gênesis 3. Sim. Quando o homem peca, Deus coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Uma conversa muito interessante que eu estava com o diácono Everton, que ele acho que ele nem sabia que eu ia mencionar sobre isso aqui. Ele me fez uma pergunta, por que Deus colocou querubins para guardar a árvore? Mesmo que o homem esteja lá dentro. Imagine que o homem pecou. Então, a lógica humana é, se pela árvore foi me concebido isso, e se eu voltar nela? Se o homem volta para a árvore, qual que é a sentença? Meu Deus. Era a morte. Então Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, e nós somos tão miseráveis, que Deus colocou querubins para nos poupar da morte. Então, jovens que me escutam, quantas vezes Deus fechou a porta da morte para não perecer? Quantas vezes Deus desviou rota, fez talvez pneu furar, perder a hora? Esses dias, isso é muito forte como o Adam está dizendo, porque esses dias eu tenho analisado muito isso na minha vida. Algumas vezes, irmão Adrian, Josimar, algumas coisas não saem conforme o projeto principal, meu. E quando não saem, eu sempre paro e falo com Deus. Será que eu não tenho um negócio de Deus nisso? Tem vezes, irmão, que você tá marcado para chegar num local 6 horas, um exemplo. Você consegue fazer algo e adianta tudo, você chega às 5h30. Você fala, mas por que eu cheguei tão cedo? Tem vezes que é Deus colocando um querubim, né? Fazendo algo ali para poder levar você ao caminho que você precisa ir te guardar. Tem vezes que acontece o contrário, você se atrasa, acontece alguma circunstância, por 1/1000 de segundo. Já aconteceu comigo. Por 1/1000 de segundo, um carro simplesmente passou uma preferencial minha na minha frente, que se eu tivesse lá, ele tinha. Então, esse é o processo, né? E Deus sabe como trabalhar. Deus pode trabalhar me livrando do acidente ou mesmo deixando acontecer o acidente para trabalhar na minha vida. Né? Então, tem as formas de Deus trabalhar. E Deus trabalha na nossa vida conforme o querer e a vontade dele. A vontade de Livre Deus. do acidente ou no acidente. No acidente, exatamente. E jovens têm que entender que nem tudo ele vai entender. Porque... Não, calma aí, isso é forte. Talvez os jovens não entenderam isso. Repete isso aí de novo. E nós jovens devemos entender que nem tudo nós vamos entender. É forte. Nem tudo Deus vai explicar. Tem coisas que só vai acontecer
e fique quieto mesmo, porque pai não questiona Não, filho. outra coisa. Porque tem filho vezes- não questiona pai. quer É. dizer. filho não questiona pai. E tem outra coisa. Tem outra coisa interessante nós falarmos. Tem coisa que se Deus explicar pra gente atrapalha o projeto de Com Deus. certeza. Se Deus explica pra Jacó que José estava vivo, rapaz, ia ficar muito complicado. Então Deus, fica tranquilo, Jacó. Deus viu Jacó chorando por José, acreditando que José estava morto. A Bíblia diz que Jacó pegou a túnica de José e chorou, suplicou sobre a túnica de José. E Deus viu, mas Deus não falou nada. Deus, ó, silêncio. Não vou te contar, Jacó, porque se eu te contar, você vai atrapalhar o projeto que eu tenho na vida do menino. E ainda criar uma crise familiar, né? Criar uma crise. Uma pergunta. Se José era inocente, por que Deus não testificou diante de Potifar? Exatamente. Exatamente. Por que Deus não mandou um anjo lá? Um anjo com a espada flamejante falar, rapaz, essa mulher sua é problema, inventou do menino. Tem momentos, é isso que o irmão Adam disse, que você não vai entender, não vai compreender agora. Yeah. A Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas. Vai chegar o tempo e a hora de você compreender. Se Deus fala para Jacó, Jacó atrapalharia o projeto de Deus. Então precisava ficar calmo, tranquilo, em silêncio, e esperar o tempo certo. Porque no tempo certo, Jacó sabia. E nada Jacó mais. ficou sabendo. Mas quando Jacó ficou sabendo, José já era governador do Já. E por não ter interrompido nada mais, nada menos as 12 tribos de Israel. Exatamente, exatamente. Então, quando estamos falando Quem disso, vai entender o jeito de Deus trabalhar, né, Moab? sim. Então, quando passamos a pensar que temos o direito de questionar a Deus, complicamos muito as coisas. E voltando ao caso na questão do Éden e a questão da árvore da vida, tudo foi perdido lá. Paulo diz, todos pecaram, destituídos estão da graça, da presença de Deus. Só que aí veio um Cristo, chamado Jesus. Yeah. Alguns dizem Nazareno, outros dizem o carpinteiro, O Galileu. o Galileu, ou o grandão da Galileia. É isso. Ele aparece para mudar um cenário. Ele aparece para colocar quem estava fora já está dentro da graça. E só que os que querem, né? Porque tem essa questão. Porque Exatamente. aqui, voltando ao caso, ninguém é predestinado a nada aqui, né? Exatamente. Existe a posição de escolha. Só que existe uma questão que as pessoas pensam que a obra de Cristo se limita apenas à alma. Não. A obra de Cristo se limita a uma ordem de criação. Não é só nós que receberemos transformação, também a terra. Porque girar um novo céu e uma nova terra. Exatamente. Então, a obra de Cristo, ela salvará almas, mas também colocará tudo em ordem. Porque se observarmos o dano em que a terra sofre, todos esses climas que vem sofrendo, tudo isso, a Bíblia mesmo fala que é de coisas que acontecerão nesses tempos. E isso não acontecerá na eternidade. Então, para concluir, quando estamos falando sobre Jesus vir e pela árvore da vida, ela nos dá algumas ideias de que ela produzirá frutos contínuos na vida do crente. Por exemplo, ela produzirá vida constante, plenitude perfeita e comunhão eterna com Deus. E uma coisa boa, não haverá morte, Meu Deus. não haverá dor, Meu Deus. não haverá doença e não haverá separação. Então, tudo que sofremos hoje é apenas 1%, talvez nem isso, do que Jesus carregou na cruz. Meu Deus. Então, tem gente que, infelizmente, que voltando ao ponto, às vezes você vai perder pessoas. Aí que talvez você assim, mas por que Deus não curou? Mas a questão não é por que Deus não curou, foi assim, é a vontade dele. Então, às vezes vamos ter certas dores. Paulo tinha um espinho na carne em que a Bíblia não descreve o que é. Mas a questão teve uma única vez que Paulo se questionou sobre essa dor. O que Jesus aparece para ele? Paulo, a minha graça. Então, quando você tem consciência que a graça de Jesus, que o sacrifício de Jesus é suficiente para esta vida na terra e que também será apenas o início do que vivemos aqui para uma eternidade, acho que o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente. Meu Deus. Ele ultrapassa qualquer coisa. E para terminar aqui a minha participação, falando sobre Apocalipse 22, eu quero falar sobre o último ponto. Deus no centro de tudo. E isso aqui é extremamente difícil. Para nós jovens hoje, botar Deus no centro é a realidade.
Às vezes o centro é o namoro, às vezes o centro é a saída, às vezes o centro é passeios, é muita coisa ao centro, menos Deus é o centro. Meu Deus. Só que eu escuto muito o questionamento de alguns jovens assim, eu tenho tantos anos e nunca consegui nada. A pergunta tem que ser trocada. Será que em tantos anos eu fiz o que eu queria ou eu fiz o que Deus queria? Meu Deus. Porque, presbítero Jusciones, eu duvido alguém que coloque Deus como centro, que ele se frustre. Eu duvido que alguém me prove ao contrário de quem se entregou a Cristo, que quem teve Deus como centro, um jovem que se abstém de tudo desse mundo, tem Deus como centro, se frustre. Eu não conheço, biblicamente eu nunca vi ninguém relatar, me arrependi amargamente de ter me entregue a Deus. Duvido. Então, Apocalipse 22, 3 e 4, fala que o trono de Deus e do Cordeiro estarão lá, e seus servos o servirão e verão a sua face. Aqui está o ponto mais profundo da eternidade. O maior presente do céu, como o presbítero Justione disse, eu acho que ele nem sabia que eu tinha escrito isso aqui. O maior presente do céu não são as ruas de ouros. Não são querubins. Não. O maior presente do céu é o nosso Deus que estará lá. Que Deus está lá. Quando eu te vi mencionar aqui, eu falei, isso é muito de Deus, que tá até de pra ele aqui. É de Deus, é de Deus. Então, uma coisa que devemos ver, que durante a história bíblica, podia citar muitos aqui, mas desejavam a Deus e a glória, a ver Deus em glória. Meu Deus. Porque, você vai observar Moisés. Se você ver a história de Moisés, abriu o mar, 10 pragas, água fica doce, rocha joga água. Tipo Maná. assim, ele chegou a um ponto, eu não sei se, como diz o outro, eu não vou ousar dizer que existe um limite para se conhecer a Deus, mas humanamente, biblicamente, eu acho que é o limite. Ele chegou a um ponto assim, tipo assim, o que eu vou viver mais? O que eu vou viver mais? Ele falou assim, mostre-me tua glória. Logicamente que não pode, mas ele viveu tantas coisas com Deus, mas tantas experiências, que chegou a um limite que ele falou assim, Senhor, Teve ousadia, né? Isso. Ousadia. Então, ousadia. Jovens, batismo com o Espírito Santo não é uma questão de você ficar assim, nossa, devemos ficar como se fosse uma coisa extremamente difícil. Não, um jovem tem que ser batizado. Tem que ser. Ah, porque falar em línguas estranhas é uma coisa... Não, você é crente, você serve a Deus. Ah, ser renovado... Não, tem que ser cotidiano. Agora, quando nós estamos falando disso aqui é sobrenatural. Mas o problema é tratar o básico como sobrenatural. Aí se torna um problema. A questão é que o ser renovado pelo Espírito hoje, às vezes, é uma forçação de algumas partes, para outros é colocar num patamar... Não, é uma vida constante. É o normal. Tem um presbítero na cidade em que eu morava, que a esposa dele falava, que era tão, vou usar a expressão, que era tão louco a convivência dele com o Espírito Santo, que ele estava dentro de casa, andando assim, chorando e conversando. Para algumas pessoas, olha e pensa assim, nossa, isso é extremamente... Não, é o que Deus chamou para nós ser. Quando Deus é o centro, é se esvaziar de si e se encher de Deus. Ou às vezes entregar um papel vazio, uma caneta e falar assim, fala Jesus, fala, vai namorar aqui? Tá anotado, não é não? Então tá bom. É pra ter essa amizade? Sim. Então tá bom. É isso. Isso é ter Deus como centro. Então, quando falamos sobre a eternidade, quando falamos sobre a árvore da vida, sobre um rio que flui, tudo se resume a Deus ser o centro. Tudo que temos é Deus ser o centro. E para terminar aqui a minha participação, eu quero deixar uma frase em que eu estava lá em casa, que eu anotei assim, ó, a bem-aventurança final do cristão é contemplar Deus sem véu. Meu Deus. Então, isso significa comunhão perfeita, adoração perfeita, relacionamento perfeito. Eu não estou dizendo uma perfeição de que não erra, eu estou dizendo, errei, mas estou na posição, estou no pé da cruz. Então, a eternidade, acima de tudo, é viver na presença de Deus. Meu Deus. Isso é tão forte que o irmão Ada está dizendo. Inclusive, você falou sobre a frustração, que ninguém se frustra em Deus. O próprio salmista disse isso em Salmos 37, 25. Já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, esse contexto da fidelidade de Deus é o que nos impressiona. E é tão real o que o irmão Adria está dizendo, essa questão da eternidade, que para se viver
a eternidade precisa estar em conexão com ela aqui, ter acesso à eternidade aqui. Yeah. Não existe como ir para a eternidade sem não vivê-la aqui no seu cotidiano. Como que você ama tanto algo e você não pensa nisso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de você assistir esse vídeo, nesse dia, não sei qual horas que você está assistindo, quantas vezes você já pensou na eternidade hoje? Quantas vezes você já parou para analisar acerca dos céus? Você já parou para analisar que hoje a trombeta pode tocar e Jesus aparecer nas nuvens, rasgar as nuvens para arrebatar a igreja? Já pensou sobre isso hoje? Se você já pensou, tá na bênção, mas se você não pensou, ó, uma notificação do céu caindo aí, tá? Muito bem, muito bem. Terceiro ponto da nossa lição, nossa irmã Paola vai falar pra gente acerca do mistério. Qual que é o mistério? Vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso. Irmã Paola, o que é isso, hein? Não é? Que contexto poderoso. Vivendo o futuro glorioso no presente trabalhoso. Amém. Quando olhamos para a vida cristã, a gente tem mania de pensar muito no futuro, né? Que é o céu, a glorificação e a eternidade com Deus. Sim. E a Bíblia, ela nos mostra que o futuro de Deus já começou a tocar o presente daqueles que pertencem a Cristo. Isso é A interessante. esperança da glorificação não é apenas algo que aguardamos depois da morte. Ela molda a forma como vivemos hoje. Porque, veja bem, Paulo nos lembra em Romanos 8:23 que carregamos dentro de nós as primícias do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que será pleno no futuro já começou a operar dentro do povo de Deus agora. Por isso, a esperança cristã não nos leva à passividade, nem a uma vida desconectada da realidade. Pelo contrário, ela nos chama a viver com propósito, Meu Deus. a viver como glorificados. Então quer dizer, irmã Paola, que a pessoa que não vive com propósito, com a vida no altar, seguindo a vontade verdadeira do Pai, Yeah. orientada pelo Espírito Santo, corre um grande risco grande de não risco. entrar no céu e É conhecer isso o aí. céu por dentro. De não ver Deus. É de se preocupar, hein? Isso De é se preocupar. preocupante. E Charles Spurgeon diz que a eternidade será longa demais para você se arrepender tarde. É isso aí. Exatamente. E o contexto bíblico disso, o próprio Jesus já falou conosco. A parábola do rico e Lázaro. É. Ali tá um cenário terrível. Quem sabe tá tudo muito confortável aqui. Tá tudo do jeito que você gosta. A sua carne está satisfeita, mas o seu espiritual está frágil. Pode ser que você está se baseando muito pelo presente. Mas a questão é o futuro. A preocupação é futurística. É acerca do futuro. É essa a preocupação. Porque o rico a Bíblia diz que ele é abastado. Ele se vestiu de linho finíssimo. Mas o dia que o fio da existência foi cortado, aonde é que ele foi? O cenário bíblico diz que Jesus, dando o relato, diz no Hades. Ele foi pro Hades. Quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor vieram para levar Lázaro. Mas o rico foi para a eternidade sem Jesus. Isso é de se preocupar. É isso que a irmã Paula está dizendo. Quem sabe você hoje está dentro da igreja vivendo a sua vida relaxadamente, de qualquer jeito. Não ora, não busca, não lê Bíblia, não tem vida no altar, não tira nem tempo para assistir a pré-aula da escola bíblica. É Né? de dar dor de cabeça. E vale ressaltar, não dá para se preparar de última hora. Não Isso dá, aí. não Eu dá. tive uma menção, por exemplo, eu tive um acidente o ano passado, todos Aham. são conhecedores, e uma dúvida que eu tinha assim, será que não dá para ver? E os jovens que estão aqui, eu tive um acidente e eu nem sequer tenho memória do dia. Então, Exatamente. alguém se pergunta assim, talvez no último minuto eu dou uma consertada ali. É, não dá não, irmão. Eu não vi o carro chegando, eu não vi nada acontecendo. Depois de 2 dias, a minha consciência voltou. Então, e se tivesse tudo errado? Pensou? Pois é. Aonde estará você na eternidade? Tá com a caneta aí? Faz o favor, anota aí. Aonde você estará na eternidade? Vamos lá. Isso é de Deus, irmão. Isso é. Não dá pra falar onde você vai passar a eternidade, porque a eternidade não passa, viu, varão? Aonde você estará na eternidade? Vamos lá? Aonde você estará na eternidade? E ir para a eternidade é um fato.
É incondicional. Não tem como. Você fala, eu creio, não creio, é problema seu, irmão. Mas a eternidade vai acontecer. A eternidade é real a eternidade. Mas, Paulo, continua com esse conteúdo assim, sabe? Tá parecendo um maná que o povo recebia no deserto. Amém. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer que fomos ressuscitados com Cristo e que a nossa vida agora está escondida nele. Meu Deus. Significando que, embora ainda estejamos neste mundo marcado por lutas e desafios, nossa identidade já está ligada à realidade do céu. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e agora caminhamos neste mundo como cidadãos de um reino eterno. Meu Deus. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, ela já opera dentro de nós. Aleluia. Que coisa linda, gente. Você já imaginou você andar com um crachazinho assim, cidadão celestial? Isso aí é muito... Quando vocês estavam falando da eternidade, eu lembrei aqui que, assim, a gente tem que viver na Terra, né? O ser humano, como homem. Isso. Mas ele vai estar na Terra, vivendo na eternidade. Exatamente. Tem que ser assim. Exatamente. Você já tem que viver, já tá vivendo aquilo que vai ter. Mas isso é a problemática do nosso tempo. Será que nós estamos, de fato, preocupados com a eternidade? É essa pergunta aqui. Tem gente que vem para a igreja, mas o seu coração não está voltado à eternidade. Canta para dizer que canta bonito? Prega porque tem eloquência, eu nasci com talento nato, isso nada adianta. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Segura. E Eu quero ouvir o Paulo. Nesse conteúdo aí, a gente vê que o mundo, ele vive em desordem. E como reflexo da desordem, as pessoas também vivem em desordem. Interior e exterior. Contudo, nós temos rios de água viva que correm no coração do salvo por intermédio do Espírito Santo. Assim como o rio que aquele salmista menciona no livro de Salmos 46, verso 4, que diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, assim como esse rio traz cura e restauração por onde passa, o Espírito Santo também deseja alcançar pessoas feridas, restaurar pessoas quebrantadas e despertar aqueles que perderam o propósito. E Deus, ele é tão lindo que ele faz isso através de pessoas comuns, que carregam algo extraordinário, que é a presença do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, somos chamados a ser instrumentos pelos quais Deus alcança o sedento, o cansado e o perdido. Só que viver dessa forma exige algo. Exige mudança de mentalidade. Mudança de mente. Porque a gente vive em um mundo antropocêntrico. Em um mundo onde o ser humano foi colocado no centro de tudo. As decisões e os valores, as prioridades giram em torno de ego, do desejo humano e da exaltação do próprio homem. O Evangelho, porém, nos chama para uma mentalidade teocêntrica, onde Deus está no centro de tudo. Por isso, Paulo diz que não devemos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. O salvo não vive guiado pela lógica deste mundo, seus valores devem refletir os valores de Cristo, nossas prioridades devem estar alinhadas com a prioridade de Cristo e as nossas decisões devem ser conduzidas pela vontade de Cristo. Então, uma vida cristã é onde o eu deixa de ocupar o centro e Deus assume este lugar. E o povo de Deus vive centrado no Senhor, nosso estilo de vida, nossas escolhas, as nossas formas de enxergar a realidade são moldadas pela perspectiva do reino de Deus. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Caminhamos nessa história, mas nossos olhos estão na eternidade. Estamos na terra, mas carregamos dentro de nós a realidade do céu. Meu Deus, isso é muito interessante, o que a irmã Paola está trazendo, esse contexto da visão teocêntrica. Entendemos que Deus está no centro e decide tudo. Irmão, o poder não está totalitariamente na mão do homem. O homem vai até no limite de Deus. Deus colocou o limite e acabou.
É Deus que decide o limite. Hoje nós temos homens super poderosos. Homens que uma palavra dele, ele pode destruir um país, um estado. Ele pode... Só que isso está tudo debaixo da autoridade de Deus. Yeah. A Bíblia diz que Jesus diz, nenhuma autoridade é dada aos homens, senão pelo Deus Pai. É Ele que decide tudo. Né? Então, o centro de tudo é Deus, é teocêntrico. Nós vamos ter essa visão na nossa mentalidade. E é interessante pararmos para pensar disso, acerca disso, que Mateus, capítulo 10, versículo 28, vai dizer assim, ó, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem tem esse poder é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Queridos irmãos, nós estamos chegando à conclusão das nossas aulas. É muito poderoso esse conteúdo para as nossas vidas e nós queremos concluir essa aula falando que a salvação não é apenas uma realidade passada, presente, mas também uma realidade futura. E precisamos entender que a salvação leva-nos à garantia da glorificação para a eternidade com Cristo. Eu preciso te falar algo aqui nesse contexto. Não importa se você canta bonito, se você prega bonito, se você tem muitos talentos. O que você precisa entender é que na eternidade não são os seus talentos, não são as suas qualidades humanas que vão garantir o seu passaporte no céu, o seu visa, né? Não é isso, não é isso. O que te garante a sua entrada no céu é o sangue carmesim de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É Ele que te garante a vida eterna. E outra coisa, muitos naqueles dias, Adonias está aqui com a gente, dá um glória aí, Adonias. Glória! Muitos naqueles dias dirão, Senhor, no teu nome preguei, no teu nome eu orei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu fiz um monte de coisa. O que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Imagina escutar isso. Isso é muito forte. Isso é um grito do Espírito Santo dentro da sua alma. Você que é jovem, que muitas vezes o líder chama a tua atenção, diz, vem para a escola bíblica, vamos se envolver. Você está na praia, está degustando o vento e quem sabe as coisas que tem na praia, porque na praia tem um monte de coisa boa. Passa vendedor, vende um trem, vem outro, passa um monte de coisa e você se encanta com a praia. Só que o que Deus está te chamando é para mergulhar. É porque quando você chega a mergulhar no oceano do Espírito, não é mais você que se domina. É o oceano, você vai ver as experiências do oceano. E é isso que Deus está convidando você. E quem sabe o seu líder está te chamando para viver isso e você não está conseguindo, você não está dando atenção e Deus está chamando a tua atenção através desse vídeo, através dessa aula que está chegando até você. Muito em breve a trombeta vai soar e nós estaremos para todo sempre na eternidade. E ai de mim e ai de você se Jesus não nos conhecer na eternidade. Muito em breve vai sair uma notícia. É bem isso, é bem isso. Que o povo Ô, desapareceu. Paola, é tão lindo isso, esse hino que você está cantando. Já pensou você ser um estranho na eternidade? Misericórdia. Já pensou de Jesus dizer para você assim, ó, você diz que me conhece, mas eu não te conheço. É algo de se preocupar. Isso é preocupante. Todo mundo conhece Jesus. Não, é famoso, Jesus é famoso, né? Ele conhece, mas Jesus não conhece. Exatamente. É o que o irmão Adria disse em uma das nossas aulas. Foi o próprio Deus que disse assim, viste o meu servo Jó? É Deus dando testemunho. Deus diz assim, esconderia eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Deus diz assim, Enoque, já chega, vem pra cá. É quem Deus conhece. Sim. É quem Deus conhece. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Olha aqui. Vem aqui pra mim, aqui. Eu sei que Deus me conhece, porque eu tenho andado na presença dele. Eu conheço a voz do meu Senhor e sei que ele conhece a minha voz. A pergunta que eu te faço, você tem essa convicção também? Hoje eu fiz essa pergunta para as meninas que estavam lá em casa do departamento de jovens. Acordei de manhã com algo assim de Deus no meu coração. E a pergunta que eu fiz assim, se você fosse um personagem bíblico, o que estaria relatado na Bíblia acerca do seu comportamento? Meu Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você, se você fosse um personagem bíblico, o que na Bíblia estaria escrito acerca de você? Tem que anotar, tem que anotar.
Tem que anotar. Anota aí, pega a caneta e anota esse mistério aí. Se você fosse um personagem bíblico, o que estaria anotado sobre você? Uau. Fique com essa palavra, nós vamos para a nossa conclusão que tem uma presença de Deus aqui no nosso meio. Sim. Deus está conosco aqui. Professor, querido irmão Josimar, as suas considerações finais. Estou feliz, grato a Deus, né? A gente venceu esse trimestre. Estamos na última aula. Essa foi a última aula desse trimestre. Yeah. E estou muito feliz, porque foi um trimestre produtivo. Foi o primeiro trimestre. Foi o primeiro do ano. trimestre desse Foi o episódio trimestre, também exato. do quadro, eu digo sim, né? Exatamente. É a lição fundadora desse quadro. Exatamente. Foi essa aqui. E só foi o primeiro trimestre a gente ver o quanto Deus fez em nosso meio. Yeah. Nós tivemos aqui, tem um testemunho forte a se contar, que é do jovem Igor. Exatamente. Não tinha condições nenhuma e Deus está usando ele demais. Paola também, Paola. né? E o próximo trimestre vai ter muito mais. Vai ter. Yeah. No próximo trimestre nós vamos ter alguns personagens Não. novos aí, viu, gente? Vai ter gente, tem gente nova chegando aqui, né? Deus está levantando mais gente E aí. gente capacitada. Já por tem Deus. provado por É Deus isso. que é Coisa capacitada. boa chegando. E essa lição foi uma lição incrível. Incrível mesmo. Porque, como eu disse no início, foi de Gênesis a Apocalipse. Exatamente. E a nossa esperança é essa, é estar em Cristo. A nossa esperança é morar no céu de glória. Então você que está aí do outro lado, não perca essa esperança não. Continue para alcançar os céus. Eu não sou cantor não, mas tem um hino muito lindo da Vamos lá. Cristã. Eu te ajudo, eu te ajudo. Então eu te vamos ajudo. lá, o hino traz só o coro. Esse hino aqui, ó, tá aqui no meu telefone. Vamos lá então? Vamos lá. Nossa esperança É sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã. Raia. Ó, esse é o segredo, né? É o segredo. Cantar não é o nosso forte, não, mas louvar, irmão. Nós sabemos aí, como irmão. louvar a Deus. Vamos lá, irmão Adrian, suas considerações finais. Deixando as minhas considerações. Você vai nessa cantar também, lição- Adri? Rapaz, eu não passei nessa fila, não. Na hora da fila lá, eu falei assim, não vou querer, não tava... Quero deixar aqui, para esta lição, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que é uma passagem que vai dizer assim, certamente, cedo venho. Então, o que eu quero falar para os jovens hoje é que tudo aponta para Cristo. E agora eu não quero falar do que é a eternidade. É aonde você vai estar quando ela começar. Existe a eternidade de baixo e existe a eternidade de cima. Jesus disse, certamente cedo venho. Então, de todas as tragédias que a vida pode te trazer, a pior de todas elas é viver sem considerar a eternidade. Meu Deus. Então é isso que eu deixo para os jovens. De todas as preocupações que nós podemos ter, a maior dela é: Jesus me conhece a ponto de me chamar. Jesus me conhece a ponto de dizer, sedes bem-vindo. Jesus me conhece a ponto de dizer assim, o nome dele está escrito. Meu Deus. Ele está na lista de convidados. Ele Meu tá, Deus. convidados não, na lista de moradores. Meu Deus. Então esse é o conselho que eu deixo para os jovens nessa lição. E também para esse trimestre eu quero deixar um conselho também para os jovens. Eu não sou alguém que gosta de câmera. Não sou alguém que gosta muito do púlpito. Só que, porém, eu entendo que a minha liderança ela é completamente guiada por Deus. E eu não digo isso porque estão na minha frente, eu digo pelos também resultados, mas pelo que eles testemunham de Cristo. Então eu quero deixar os meus agradecimentos ao nosso querido presbítero Juciones, ao nosso querido presbítero Adonias que está ali, ao presbítero Josimar, também ao Everton ali, todo um conjunto. Amém. Porque se estamos aonde estamos, não é porque somos bons, não acreditamos, nem acreditar nós acreditamos. Então eu agradeço a esse conjunto de pessoas que Deus colocou na minha vida e colocou na vida de todos esses jovens, que alguns ainda não entenderam, outros já estão entendendo, outros já estão caminhando. Então eu entendo que desde o Brasil, eu acho que eu nunca fui instigado tanto por alguém
a me produzir em Cristo quanto essa liderança tem feito. Eu sei que não é fácil, mas quando eu escuto da minha liderança assim, ó, eu vejo, eu percebo, você é capaz, eu só vejo Cristo, e eu entendo que tem coisas que eles veem que eu não vejo, mas como eu sei que são de Cristo, estão sendo guiados por Cristo, eu só tomo uma posição. Mesmo eu falo assim, eu não gosto desses negócios, é difícil, mas eu quero agradecer a liderança. Eu sei que árduo é a cobrança de quem está na liderança disso. Eu sei que se é puxado para nós, imagina para quem está na posição. Eu sei que a exigência de Deus para com vocês é ainda maior do que para nós. Então, os meus agradecimentos a vocês, oraremos redobrado, porque eu sei que quanto mais próximo de Deus, mais Deus fala, mais Deus entrega e mais pessoas se agregam. Aleluias. Deixa eu me recompor aqui, né? Pra gente conseguir continuar. Em nome de Jesus. Irmã Paola, suas considerações, minha filha. Assim, eu faço do Adrien as minhas palavras, Amém. né? Pela liderança. Porque até aqui Deus nos sustentou. Sabemos que não foi fácil, principalmente para a liderança, mas a gente também tem visto o cuidado de Deus com a vida de vocês. E tem sido um projeto maravilhoso. A gente tem visto Deus operar e fazer grandes coisas, grandes maravilhas no nosso meio. Então, grata a Deus. Amém, Grata amém. a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, né? Esse é o segredo. Queridos, a gratidão é a Deus por esse momento. As palavras são exatamente gratidão. Deus tem cuidado de nós, esse projeto tem alcançado muitas vidas, temos grandes testemunhos, frutos. Né? Eu sempre digo que o som da minha voz, da voz do Josimar, da voz de todos que fazem parte do projeto, eu digo sim, é exatamente a tonalidade do som que alguém está precisando ouvir. E Deus tem levado essa mensagem, tem ouvido aí vários testemunhos, pessoas nos procurando, mandando mensagens de vários locais dos Estados Unidos da América, do Brasil, fora do Brasil, em outros países, estão nos assistindo. Está chegando, a gente não sabe como, mas esses vídeos estão chegando a essas pessoas. Então a gente sabe que isso é um agir de Deus e nós estamos muito gratos a Deus. Estamos aqui com a conclusão de mais uma aula. É um jeito diferente, né? Se você pesquisar, você não vai encontrar nada parecido com isso, né? É um conteúdo para jovem, é uma conversa, é um diálogo, um conteúdo bíblico. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês que estão nos assistindo, que estão aí, que temos pessoas que eles ficam aguardando a aula, né, ser lançada para que ele possa assistir e acompanhar a aula juntamente com a gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E a palavra é gratidão a Deus. Isso não é um projeto do presbítero Juciones, não é do Adonias, não é do Departamento Unidos em Cristo. Esse projeto é de Deus, porque foi Deus que exigiu um sim dos nossos lábios. A palavra é gratidão a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Queremos agradecer a toda a equipe da mídia. Está aqui a jovem Kathleen, está aqui também o Adonias junto com a gente. Estamos muito gratos pela vida de vocês, por todos que fazem parte no nome de Jesus. Queremos agradecer também o nosso pastor local, pastor Leomir Rodrigues, na pessoa dele. Nós queremos agradecer também o nosso superintendente local, que é o pastor Massal. Também queremos agradecer ao nosso superintendente geral, que já esteve conosco aqui, pastor Anderson Silva, e louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, presidente, pastor José Suimar Caetano. Gratidão a Deus e se preparem para o próximo trimestre, que tem coisa boa vindo aí. Tem novidade, tem coisa boa chegando. Tem algo a acontecer. É isso aí. No próximo trimestre tem algo de Deus para as nossas vidas. Eu digo sim. E terminamos essa lição dizendo que Jesus é bom E o diabo não presta.